Bem, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre tópicos da equação de Bernoulli ou teorema de Bernoulli, tanto faz quanto se aplica, né? E nós faremos uma abordagem simplória, obviamente, e trabalharemos algumas problematizações como forma de elucidar o conhecimento. Vamos lá, sem mais delongas. A equação de Bernoulli ela é obtida a partir do teorema da conservação de energia mecânica e da relação entre trabalho mecânico e energia dos corpos. Então, essa caracterização de conservação da energia ela é fundamental para que possamos entender que nós trabalharemos o componente estático e o componente cinético, né? Sabendo que quando se estuda a hidrostática e o componente de deformação dos fluidos, né? O fenômeno de transporte. Então, o fenômeno de transporte só é possível através de forças cisalhantes, né? Forças cortantes, tensões por área, que deformam os fluidos e esses fluidos realizam trabalho através do deslocamento. Então, o teorema de Bernoulli ele possui aplicações em diversas caracterizações da física, em aviação, na parte da hidrostática, como foi citado, na hidrocinética, em túnel de vento, e são diversas as aplicações do mesmo. Porém, em todas essas características, o teorema da conservação de energia mecânica ele nos dá mecanismo que nós possamos criar situações hipotéticas ou situações que são concernentes ao nosso dia a dia. Antes de nós seguirmos adiante, a equação de Bernoulli, nós explicaremos nessa aula, ela sofre críticas sobre o seu aspecto teórico. Porém, mesmo a partir dessas críticas, ela tem uma aplicabilidade muito consistente. Então, podemos dizer que teremos um fluido incompressível, né? Um escoamento uniforme, não viscoso e o regime permanente. Saibamos que, na verdade, o fluido líquido, né? Ele tem compressão ou compressibilidade, porém é de uma escala tão diminuta que entende-se que ele é incompressível, diferente do fluido no estado supercrítico dos gases, né? O escoamento ele tem que ser uniforme, e aí vem aquela ideia que nós trabalhamos de deformação do fluido para que possa ter o fenômeno de transporte. O regime permanente e não viscoso. Essa viscosidade, e abordaremos na aula de hoje também, ela é, no caso dos fluidos líquidos, né, ela é altamente influenciada pela temperatura. Então, a equação de Bernoulli é utilizada para descrever o comportamento dos fluidos em um movimento no interior de um tubo. Numa abordagem simplória, podemos ver que, olha, P, né, A, aí vem V, olha, e obviamente por uma determinada área, né, aí você vai ter velocidade, você vai ter deslocamento, e você vê que a área 1 é diferente ou é divergente da área 2. Então, você percebe dentro dessa caracterização dessa imagem que você tem H1 e H2, então a altura também influencia dentro desse procedimento. Então você vai ter alterações na área, né, nas seções transversais, e essas alterações elas influenciarão na velocidade. Tudo isso a partir de características, né, que são piezométricas, e são características cinéticas e são características geométricas, né? Então, que é a correlação entre H1 e H2. Então, pressões diferentes. E aí a questão que nós sabemos que a vazão ela é constante, né? O que entra do fluido na área 1 em 1 terá que sair na área 2. Né? Então, esse princípio nos leva a seguir, a entender, a pressupor que alterações na área influenciarão a velocidade. Continuando. Consideramos para essa figura um fluido ideal que apresenta as seguintes características: escoamento linear, velocidade constante em qualquer ponto do fluido, incompressível com densidade constante, sem viscosidade, é uma das críticas, porque nós sabemos que
em análise de fluidos reais, você tem um fator de atrito, você tem características que são inerentes à perda de carga, que é a energia, que ela não é expressa em joule, ela será expressa em metros. E a característica irrotacional, que é o irrotacional? Você não tem aquele movimento das partículas em direção ao centro de gravidade. Não há aquela característica de angular, né? Então, o escoamento irrotacional é aquele onde os elementos do fluido não sofrem rotação. Continuando, se as partículas do fluido possuírem rotação em relação a um dos eixos, será rotacional, nós chamaremos de vorticoso. Portanto, cada partícula está sujeita à velocidade angular em relação ao seu centro de massa, conforme foi dito. Em virtude da viscosidade, o escoamento dos fluidos reais é sempre do tipo rotacional. No caso do irrotacional, que é o que se aplica à nossa característica de Bernoulli, caso contrário, será dito irrotacional. Neste modelo, então, as partículas não se deformam, desprezando a influência da viscosidade. Continuando, temos também que pressupor que há uma característica que deve ser comentada. Podemos ver aqui, glicerina. Aqui nós temos um tipo de óleo e aqui nós temos o water, né, que é a água. E aqui embaixo nós temos o ar e o hidrogênio, que não deixa de ser um ar. Né? Então nós temos temperatura e aqui, olha, nós temos a característica de viscosidade, né, que seria um gradiente de viscosidade. O que nós podemos perceber? Antes de discutirmos o lado esquerdo aqui, vamos discutir a imagem. Olha, com o aumento de temperatura, há um decréscimo, da glicerina, do óleo e da água. Então, fluidos líquidos são inversamente proporcionais ao aumento de temperatura. É o que nós estamos observando aqui. Aumentou a temperatura, olha o que acontece com a viscosidade. E, no caso, viscosidade cinemática, né? Mas olha o que acontece com os gases, no caso com o gás, né? O fluido gasoso. Com o aumento de temperatura, ele aumenta a sua densidade, então ele é diretamente proporcional. Então, o fluido líquido ele é inversamente proporcional e no fluido gasoso ele é diretamente proporcional. Continuando. Nesse caso, os fatores que interferem no escoamento do fluido são diferença de pressão nas extremidades do tubo, aí tem aqui, olha, P1, área 1, H1, área de seção transversal, nós estamos vendo aqui a A1 e A2, né? E a altura. Então, todas as problematizações em questão, por exemplo, quando eu digo problematização, são questões que são cobradas em nível de resolução, elas terão que ter uma caracterização entre pressão, área e altura. Então, obviamente, esse questionamento tem que ser presente para que possa existir uma resolução. Também chama-se a atenção dessa característica, né, que dá alterações de área de seção transversal, que velocidades baixas e altas nós conhecemos como efeito de Venturi. O efeito de Venturi ocorre quando em um sistema fechado, professor, o que é um sistema forçado? É aquele sistema que a temperatura ou a pressão interna é diferente da pressão atmosférica. Então, todo sistema que a pressão interna for diferente da pressão atmosférica, esse é um sistema forçado. Então, o efeito de Venturi ocorre quando um sistema fechado, um determinado fluido em movimento constante e dentro de um duto uniforme se comprime momentaneamente ao encontrar uma zona de estreitamento. Então, área 1, né? Olha a área 2 aqui, Aí você vê que há uma diferença entre a ascendência da coluna aqui, Aí V2, P2, olha, V1, P1. Então, aqui se aplica a dinâmica do teorema de Bernoulli. Continuando. Aqui é bem interessante. É claro que você está vendo aqui uma grande porção do que está escrito, mas eu vou chamar a atenção para um pequeno detalhe. Eu vou ler, mas eu vou chamar a atenção do que eu quero aqui. Quanto à perda de carga, a equação de Bernoulli, quando aplicada às seções distintas da canalização, fornece a carga total em cada seção. Se o líquido é ideal, sem atrito, a carga de energia total permanece constante em todas as seções, porém se o líquido é real, para ele se deslocar da seção 1 para a seção 2, eu vou mostrar o que é isso, o líquido irá consumir energia para vencer as resistências ao escoamento entre as seções 1 e 2. Portanto, a carga total em 2 será menor que 1. O que é isso? É que para que o líquido ele tenha essa movimentação,
com os fatores de rugosidade interno dentro de uma tubulação e o fator de atrito, que é calculado pelo diagrama de Moody, ou outros que existem, por exemplo, a equação de Colenbrook-White, você pode pressupor que essa perda de carga ela se dá pela dissipação de energia, aí que é um critério termodinâmico, né, sob forma de calor. Mas aí você pode pensar, mas se é em forma de calor, por que ela não é expressa em joule e em si em metros? Porque a parte calorífica ela não tem uma influência direta no escoamento, né? Então, ó, como a energia calorífica não tem utilidade no escoamento do líquido, diz que essa parcela é a perda de carga ou perda de energia, simbolizada comumente por H. Ela é expressa em metros, né? Ó, que eu acabei de citar aqui. Bem interessante isso, né? Ainda, né, no estudo da equação de Bernoulli, podemos ver, ó, como o líquido está em movimento a uma determinada altura, nós mostramos aqui, ele possui energia potencial gravitacional e energia cinética, que é o que nós podemos ver aqui, ó. Se nós tivermos E1 e E2, ó, então ele tem energia potencial gravitacional e energia cinética. Claro, a gente está trabalhando em cima do teorema de conservação de energia, né? Ainda Bernoulli aplicando para os fluidos, resulta da aplicação do princípio de conservação de energia no escoamento permanente de um fluido perfeito, a soma das alturas piezométricas, aí eu chamo a atenção para este ponto aqui, ó, e cinética, aí eu chamo a atenção para este ponto da equação, e geométrica, aí eu chamo a atenção para este ponto chamado Z1, né? A pessoa, o que é o geométrico? É a questão da altura, né? Ao longo da linha corrente se mantém constante. Então, tanto o lado esquerdo, vamos dizer nessa analogia, quanto o lado direito, eles são uma constante. Então, neste componente que nós estamos apontando, é a energia de pressão. Representa a quantidade de trabalho necessária à movimentação do fluido contra a pressão reinante no sistema. Ora, para que não tenhamos mais a questão de hidrostática, há uma força cisalhante, uma tensão que é aplicada por área, e essa tensão tem que ser suficiente para causar deformação no fluido. E essa deformação faz transporte do fluido, né? Se você não tiver essa tensão cisalhante por área, o fluido não entra em movimento. E para que ele tenha um movimento constante, tem que ser uma tensão que ela não seja intermitente, né? Então, nesse caso, a energia de pressão ela é bem interessante para trabalharmos a questão de deformação do fluido. Aí a energia cinética, que é este componente aqui, está associada à velocidade de escoamento do fluido do cônduto, que nós vimos que em Bernoulli ela é influenciada pela seção transversal, ou pela diminuição, no caso da redução, ou aumento da seção transversal. E a energia gravitacional, que está associada à posição da massa em relação a um referencial de posição. Geralmente, quando nós vamos fazer alguma problematização, nós colocaremos a linha de referência. Então, se estiver posicionado em determinado ponto sob a linha de referência do solo, este Z será zero, né? Todas as unidades deverão ser expressas em pressão em termos de fluido, altura de fluido, MCA, né? Que é a marca da coluna de água, né? Então, metros de coluna de água, que algumas pessoas não sabem o que significa o MCA. Ainda nessa característica, é bem interessante explicar algumas diferenças entre linha de carga e linha piezométrica, né? A linha referente à canalização e o lugar geométrico dos pontos representativos das três cargas, qual seria? Posição, a pressão e a velocidade. Então, a linha de energia, né? A linha de energia mostraria o sentido da transferência de energia. Já a linha de carga, ela é inerente ao local geométrico onde se encontra a pressão, a posição e a velocidade, conforme vemos na figura. Aí aqui o que eu disse aos senhores, olha o plano de referência e vemos que tem um Z, ó. Esse Z, eu entendi com H, tanto faz, né? Então, ainda na equação de Bernoulli, podemos perceber que aqui é um P, tá? PGH é inerente à pressão estática. E aqui, ó, P V ao quadrado sobre 2 é a pressão dinâmica igual a uma constante.
Altura e pressão mantêm uma relação constante para um mesmo fluido. Então, é possível expressar a pressão num certo fluido em unidade de comprimento. Essa altura H é chamada de carga de pressão. Define-se carga de pressão como a altura a qual pode ser elevada a coluna do fluido por uma pressão P. Tá? Ainda nessa característica, também podemos associar aqui, aí você vê aqui, olha, H1 e o H2. Né? A variação de energia pode ser associada ao trabalho realizado pelo fluido durante o deslocamento entre duas posições, como afirma o teorema do trabalho da energia cinética. Assim, podemos obter a equação. Olha, E2 menos E1, aí vem assim, ó, F1, S1 menos F2, S2. Né? Então, quando a força atua no sentido de deslocamento, o trabalho é positivo, isto é, existe energia sendo acrescentada ao corpo ou sistema. O contrário também é verdadeiro. Uma força no sentido oposto ao deslocamento retira a energia do corpo ou do sistema. Isso aí é muito semelhante quando a realização de trabalho daquele teorema de Carnot, né? Quando o corpo ele expande, ele realiza trabalho em relação ao meio. Quando ele comprime, o meio realiza trabalho em relação ao corpo, né? Então, em física, portanto, definimos o trabalho realizado por uma força como sendo um produto da força pelo deslocamento. Como força e o deslocamento são grandezas vetoriais, o trabalho é definido como sendo o produto escalar da força pelo deslocamento. Então, tem tudo a ver com o que a equação está mostrando, né? Uma outra análise interessante é quando temos na equação de Bernoulli, aí temos um fluido em repouso. Se o fluido é em repouso, como estamos trabalhando com energia cinética, então V ao quadrado, obviamente o fluido vai ser elevado a zero, né? Então 0 ao quadrado é zero. Então aqui o fluido em repouso, esse componente da energia cinética, ele tendencia a zero. Também podemos dizer que a lei da conservação de massa afirma, né, que tem como um princípio que, apesar de ocorrer ou de ocorrerem, né, reações químicas ou transformações físicas, a massa é conservada, ou seja, não pode ser criada ou destruída dentro de um sistema isolado. Ela pode ser convertida, mas destruída, obviamente que não. Outro princípio muito interessante é o princípio da continuidade. Então, pelo princípio da conservação da massa, podemos concluir que quando um fluido incompressível, a água, por exemplo, é a unidade mais estudada em todo o planeta, escoa por uma tubulação, a vazão permanece constante por toda a tubulação. Quando o tubo fica mais grosso ou mais fino, o que muda é a velocidade V do escoamento, pois a quantidade de massa ou volume de um fluido que chega a uma extremidade da tubulação obrigatoriamente deverá sair pela outra. Então, é o que nós podemos ver, né? Reduções dentro de uma área de uma seção transversal, ela influencia a velocidade, porém o escoamento ele é o mesmo em nível de vazão, né? A equação da continuidade pode ser obtida a partir do conceito de que a vazão permanece constante em qualquer ponto do escoamento. É o que podemos ver nessa característica. Então, o que vai alterar são as velocidades. Continuando. A equação da continuidade pode ser obtida a partir do conceito de que vazão permanece constante em qualquer ponto de escoamento. Podemos ver. Essa equação nos permite concluir que as velocidades de escoamento são inversamente proporcionais às respectivas áreas das seções transversais da tubulação. O que é isso aqui? É o que nós acabamos de mostrar. Alterou a seção transversal, é inversamente proporcional à velocidade. Ou seja, quanto um aumenta, o outro diminui. Então, escoamento de um fluido. Condições para o escoamento de um fluido ideal: fluido incompressível, densidade constante, ausência de atrito interno, na questão da viscosidade, já falamos isso, é uma das críticas que tem ao modelo. Escoamento estacionário, configuração de um fluxo invariável em relação ao tempo, né? Então, nós temos aqui as linhas de escoamento, a área de seção transversal, o tubo de escoamento, aí a velocidade. Ó. Eu lendo esse trabalho, eu achei muito interessante, porque ele traz uma crítica muito costumais e pertinente ao teorema de Bernoulli. Por exemplo, transferência de um fluido por meio de um sifão versus a aplicação da equação de Bernoulli. O exercício da física básica consiste na análise de transferência de um fluido entre dois reservatórios por meio de um sifão. Um exame cuidadoso dessa situação mostra que a aplicação do teorema de Bernoulli leva a erros conceituais se desprezarmos a viscosidade, olha aqui a crítica, do líquido, como em geral requerido na necessidade do exercício. Ora,
O que a viscosidade faz em relação ao fluido líquido? Quanto maior a velocidade, menor é o número de Reynolds. Então, a viscosidade ela tem influência direta no regime, se ele é laminar, se ele é de transição ou ele é turbulento. Então, um fluido muito viscoso, você tem um número de Reynolds diminuído. Então, se você tem um número de Reynolds diminuído, a questão da entropia também é diminuída, né? Então, neste trabalho, além de discutir a inconsistência das possíveis soluções ao problema, apresentamos um modelo mais completo para a descrição correta do sistema, mostrando que a perda de carga deve ser introduzida não apenas para corrigir posteriormente uma solução do problema, mas para lhe dar, antes de tudo, consistência lógica. Então, quando formos aplicar a equação de Bernoulli, acrescentaremos a perda de carga para dar uma conceituação e consistência lógica ao problema, que é o que nós estamos vendo nesse momento. A extensão do teorema de Bernoulli aos casos práticos, que é o que nós estamos vendo aqui. Ó. Você está vendo aqui, ó, a parte piezométrica, a parte cinética, a parte geométrica, aqui os dois lados. Só que aqui, no lado direito, nós vemos a inclusão da perda de carga de 1 para 2. Então, a experiência não confirma rigorosamente o teorema de Bernoulli, porque os fluidos reais se afastam do modelo perfeito. A viscosidade e o atrito são principais responsáveis pela diferença. O escoamento somente ocorre de uma perda de energia à perda de carga. Por isso, se induz na equação de Bernoulli um termo corretivo chamado de perda de carga, que está aqui. Ó. Professor, por que eu não posso colocar em joules? Já explicamos. Porque a calorimetria ela não tem uma influência direta sobre o escoamento. Então, essa perda de carga, geralmente, ela é expressa em metros, né? O enunciado do teorema de Bernoulli fica sendo, portanto, para um escoamento permanente, a carga total de energia em qualquer ponto de uma linha de corrente é igual à carga total em qualquer ponto jusante da mesma linha da corrente, somada à perda de carga entre dois pontos. Acabamos de mostrar acima. Nós temos aqui, ó, a linha de energia, mostrando o sentido da transferência de energia, né? A linha de energia total, aqui representa a perda de carga. Aí aqui nós temos a linha piezométrica, onde tem a pressão, a velocidade, né? A altura, a linha piezométrica, ó, mostrando aqui onde ocorre, e o plano de referência. Ó, mais explicado. As distâncias dos pontos 1 e 2, seria esse e esse, ó. Ao plano de referência corresponde às cargas de posição Z1 e Z2. Z1 e Z2 aí vai ter as alturas especificamente. Marcando-se os pontos 1 e 2 das respectivas cargas piezométricas, ó, PY, fica definida a linha piezométrica, mostrando aqui. Ó. A soma de PY com Z representa a energia potencial do fluido em relação ao referencial adotado, aqui o plano de referência. Adicionando o termo cinético, se obtém a linha de energia ao escoamento. A energia 1 é maior que em 2 e a quantidade igual à perda de carga, energia dissipada irreversivelmente. Aqui nós iremos mostrar uma problematização em questão, uma problematização básica, né? Olha, a figura abaixo apresenta um sifão, sabendo que a pressão no ponto S do sifão, deve ser maior que menos 60 kPa em pressão relativa. E desprezando-se as perdas de carga, determine a velocidade da água, aí vem aqui, ó, no sifão é a máxima altura do ponto C em relação ao ponto A, que nós estamos vendo. Então você está vendo aqui que está para a atmosfera, aqui você tem na pressão atmosférica, ó, ponto A e o ponto B. Continuando. A velocidade do escoamento em todo o sifão é a mesma. Podemos utilizar a equação de Bernoulli entre os pontos A e B para determinar tal velocidade, ó, A e B. Aqui nós podemos ver algumas características, olha. Pressão atmosférica, ó. Pressão atmosférica. A velocidade nesta linha seria 0. Calcularíamos a velocidade aqui, na saída de B aqui, ó. Então vamos lá. Ó, vai aplicar Bernoulli. Então vamos lá. A pressão em ambos os pontos é a própria pressão atmosférica e aqui a velocidade no ponto A é nula, ó. Aquilo que eu disse, ó, velocidade aqui é nula, ponto A é 0. Se a pressão atmosférica e aqui a pressão atmosférica, elas se anulam. Ó. Então, teremos ZA, ó, igual a ZB, ó. Aí vem velocidade em B, 2G.
Normal, né? Normal. Continuando. Então, aí você pode perguntar, professor, por que ZA seria igual a V ao quadrado de B sobre 2G? Olha o ZB aqui, ó. A altura, vamos estar falando de geométrica, né, de B, ó. Olha aqui, ó. Seria o plano de referência, né? Então, 0. Então, aqui nós só vamos substituir o que nós já temos, ó. 2,9,8, aí vezes 1,6 aqui, ó. Achamos a velocidade em B, ó. 6,66 metros por segundo. Ó. Ok? Continuando. Ora. Então, se há uma constante, cada ponto da equação de Bernoulli ela é uma constante, então podemos pegar ZB aqui, ó. ZB, que é 0, né? Nós já sabemos aí, esse ZB aqui seria o ZS, né? A altura seria este ponto aqui somado ao que nós já conhecemos. Aí vem aqui, ó, Z igual a 0, né? ZS, aí vem velocidade B 5,66, ó, 2 vezes G, aí vem aqui, ó, pressão em B, temos aqui, ó, e aí sobre a velocidade do ponto da água do sifão aqui, ó, Y 10 a quarta Newton por metro cúbico, ó, vem aqui, ó, fazendo a equação, achamos 2,23, aí aqui poderíamos dizer que é 2,24, né, sem problema nenhum, 2,24 mais 1,6, teremos 3,84 aqui, ó, metros. Então é a resolução, que é aqui, ó, é a máxima altura do ponto S em relação ao ponto A. Ó. Ok? Podemos ver essa aqui também, ó. Temos aqui, ó, para esta aqui, podemos dizer aqui, ó, tá. Então nós temos aqui, deixa eu só voltar, gente, perdão, vamos lá. Então temos essa equação Bernoulli, esse exercício aqui, ó, o sentido do escoamento, aí vem o HP, né, da energia A para B, a potência trocada entre a máquina e o fluido. Temos, ó, vazão 10 litros por segundo, tá em litro, teremos que fazer a alteração. Área 0,01 metro quadrado, ó. Aí vem 1000 kg força por metro cúbico do fluido. A gravidade adotou-se 10, aí a pressão aqui, ó, P0 0,5 kg força por centímetro quadrado. Nós iremos transformar para metro, né? E a pressão em B, ó, 0,7 kg força por centímetro quadrado, nós iremos transformar para metro quadrado, né? E aqui o HP, ó, C e D 7,5 já foi dado, tá? C e D, ó, 7,5, já foi dado. Então, nesse sentido, interessante nós falarmos aqui, ó, que, ó, 1 kg por centímetro quadrado é igual aqui, ó, a 10.000 kg por metro quadrado. Só fazermos as transformações aqui de regra de 3, ó, 5.000, ó, 1 kg por centímetro quadrado, 10.000, aí 0,7, ó, 7.000, tá? Ok? Continuando, vamos voltar. Vamos voltar. Então, olha aí, a alteração que foi mostrada lá. Tá? 5.000 kg força por metro quadrado, 7.000 kg força por metro quadrado. Fizemos as alterações aí. Então, o cálculo de A. Ó, o HA teria, ó, PA, eu vou chamar sobre Y aqui, mais V ao quadrado sobre 2G, ZA. Ó. Aí teremos, ó, 5.000 kg força por metro quadrado, em metro quadrado, né? Ó. Aí vemos, olha, velocidade em A, ó, como é nesta linha de referência, ó, entendemos que aqui a velocidade é 0, tá? Mais o ZA seria 5 metros, ó. Daria 10 metros essa caracterização, tá? Continuando. Transformamos aqui, ó, litro, tá? E deu 0,01 metro cúbico por segundo, tá? Aí temos a vazão e achamos a velocidade, ó. Temos a área lá que foi dada no problema, achamos a velocidade de 1 metro por segundo. Normal, né? Não adianta aprofundar nisso aqui que
é aplicação óbvia. Vamos ao HB, ó, o HB, tá? Aí vem pressão em B, foi dado 7.000 kg/força por metro quadrado, né? Aí vem mais a velocidade em B, né? 1 metro por segundo, calculado. 2G, o G 10, tá? Só que ó, o Z em B, ó, o Z em B está na linha de referência, então é 0, tá? Aplicando a matemática básica, 7,05 metros. Continuando. Qual o sentido de escoamento? Que é a primeira pergunta. É de HA para HB, ó. 10 maior que 7,05. Logo, o sentido de escoamento se processa de A para B, tá? Vamos para o HD, ó. O HD. Pressão em D, ó. O HD. A pressão atmosférica, ó. Diferente daqui, ó. Olha o desenho. A pressão atmosférica, tá? Então, 0, né? A velocidade aqui também, ela é 0, ó. Superfície. Só que o Z é 2. Então, o HD, 2 metros. Ok? Continuando. O cálculo do HP-AB, ó. AB, ó. Teremos o HP-AB, HA menos HB. Já temos calculado. Aí vem o HP-AB, ó. 10 menos 7,05, 2,95 metros. Bem básico, né? Continuando. Aí vem o HP-AD, ó. AD, ó. Então, o HP-AB menos o HP-CD, ó. Já foi dado, né? Ó. O HP-AD seria 2,95 mais 7,5, ó. 10,45 metros, tá? Ó. E o cálculo do HM seria hipoteticamente o médio, né? Então teríamos HA mais HM igual a HD mais HP, ó. Então, ó, substituindo 2 mais 10,45 menos 10, 2,45 metros. Calculando a potência trocada entre máquina e o fluido. Aplicamos a equação, ó. Os dados nós já temos. Aí vem 1000 vezes a vazão que foi dado, vezes o HM que calculamos. 24,5 kg força por metro segundo. Olha. Ah, professor, como eu saberia em CV? Bem, se você for aplicar em CV, teria que um CV ele ser igual a 75, kg força por metro por segundo, né? Então, 24,5 kg força por metro por segundo, que é esse aqui, seria igual a X. Aí o que nós achamos 0,33 CV. Ó, bem básico, né? É um outro exemplo para a gente terminar a aula. Calcular a perda de carga que ocorre entre os pontos 1 e 2 do esquema a seguir. Lembra daquela caracterização? Eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui, ó. Olha aí, ó. Mostrando que a perda de carga deve ser introduzida não apenas para corrigir posteriormente solução do problema, mas para lhe dar, antes de tudo, consistência lógica. Então, bora voltar lá. Vamos voltar. Então, olha. Calcular a perda de carga que ocorre entre os pontos 1 e 2 do esquema a seguir, ó. Aí você tem aqui nível da água, ó, 1, caixa grande, aí, ó, D igual a 50 milímetros, olha. A vazão aqui, 4 litros por segundo, 12 metros aqui, ó. Nível de referência, ok? Ó, nível de referência, tá? Então, vamos lá. P1, ó, é a pressão atmosférica, ó. A velocidade no nível aqui é 0, tá? E o H1 seria 12, ok? Sem problema essa análise, né? Bora para o ponto 2, tá, ó. O P2 está na atmosfera também, ó, é 0. Só que a velocidade dele aqui realmente vai existir, ó. Aí que S sobre 2 aqui é um pouco diferente, que ele não deu a área, né? Então, πd ao quadrado sobre 2, né? No caso que foi colocado aqui, ó. Tá? E aí vemos πd ao quadrado sobre 4, né? Aí foi aplicado aqui, ó, 2,04 metros por segundo. E aí o H2, obviamente, está no nível de referência 0. Tá? Aí foi aplicado o Bernoulli. Aí eu chamo a atenção de vocês aqui, ó, a perda de carga bem aqui, ó, 1 e 2, ó.
obviamente, nós só trocamos, né? O P lá do... Olha aqui, ó, só voltando, ó. P1, V1, ó. 0, ó. 0, 12, igual, aí vem 0, os valores que nós obtivemos, 9,8 a gravidade aqui, o H2, 0, e a perda de carga foi introduzida para dar consistência lógica. Temos que 12,02 a 11,8 MCA da coluna de água. Ó. Então, por hoje, a gente fica por aqui.